correspondência é bastante interessante para os momentos de hoje. O Chico falava das correspondências se referindo à carta mesmo, né? A carta que ia para o correio, etc. Nós praticamente não fazemos mais isso, mas nós fazemos correspondência ainda e de uma forma alucinada. Alucinada. Então eu vou ler o texto para nossa meditação, para nossa tranquilidade, para nossa elevação. Item 40, correspondência. Cultive brevidade e precisão em seu noticiário sem cair na secura. Uma carta é um retrato espiritual de quem as escreve. Cuidaremos de escrita bem traçada, porquanto não nos será lícito transformar os amigos em decifradores de hieróglifos. Não escrever cartas em momentos de crise ou de excitação. Sempre que possível, as nossas notícias devem ser mensageiras de paz e otimismo, esperança e alegria. Uma carta que saia de seu punho é você conversando. Qualquer assunto pode ser tratado com altura e benevolência. Quando você não possa grafar boas referências em relação a determinada pessoa, vale mais silenciar quanto a ela. Somos responsáveis pelas imagens que criamos na mente dos outros, não apenas através do que falamos, mas igualmente através de tudo aquilo que escrevemos. Muito bem, vamos aproveitar então esses minutinhos que a leitura nos fez prestar atenção. E seguramente vamos refletir sobre o assunto toda vez que formos zapear, que são as cartas de hoje, né? Nós vamos então elevando o nosso pensamento, procurando a sintonia com os amigos espirituais, sempre atentos às nossas necessidades. Nós, às vezes, não ficamos muito atentos, mas é o momento de pedir que possamos ficar mais e mais atentos a esses amigos espirituais, sempre preocupados conosco. Nós vamos também, com esse nosso pensamento, vamos até Jesus, o nosso Mestre, e até Deus, o nosso Pai, e pedir a Ele que nos ajude em mais uma reunião espiritual que ora iremos iniciar. Graças a Deus. Antes de eu passar a palavra para a nossa irmã Noeli, que já está aí a posto, eu queria só fazer alguma lembrança bem rapidinha. Lembrança primeira é sobre a evangelização infantil. Ela tem ocorrido já há muito tempo antes das nossas reuniões públicas da segunda-feira. Por conta desse nosso afastamento, da nossa quarentena, ela está sendo feita pela nossa companheira Débora, num link especial, num link diferente, não esse nosso, né? E toda quarta-feira às 19h30. Então, quem tiver um conhecido ou que tiver criança que tenha interesse, entrar nesse link e aproveitar, que é uma oportunidade extraordinária de mostrarmos Jesus para as crianças. Pode até ser que elas não entendam bem, até nem aceitem bem, mas olha, são sementes que são plantadas e seguramente renderá bons frutos. Eu trabalho com os moradores de rua, né, que são feitas todo sábado e são coordenados pelo companheiro Luciano, Dalmiro. Então, quem quiser ajudar, participar, trazer alimentos, olha, a oportunidade é essa de exercermos a nossa condição de fraternidade.
E por último, eu queria deixar aqui o tema que será abordado na nossa próxima segunda-feira: o medo da morte. É baseado lá no livro O Céu e o Inferno, primeira parte, capítulo 2, né? Quem quiser dar uma olhadinha, e nós vamos ter então a oportunidade de ouvir o nosso irmão Fábio, que vai tratar desse assunto na segunda que vem, às 20 horas, nesse mesmo canal. Eu queria então passar a palavra à nossa irmã Noeli e também desejar a ela muita felicidade, muita tranquilidade, que os bons espíritos a apoiem e que os bons espíritos nos apoiem a todos para que possamos utilizar essa mensagem e nos comprometer com ela no nosso dia a dia. Noeli, é com você. Agora, então, oficialmente, né, meu boa noite a todos que aqui compareceram virtualmente, né, a essa Casa de Luz, e falar mesmo a respeito do Evangelho do Mestre e da doutrina espírita. E o interessante é que nesta noite me coube um tema que é como a doutrina espírita pode nos ajudar neste momento de pandemia. Quando se fala de doutrina espírita, às vezes a gente, como vai ficar numa gravação, eu fiquei pensando, vou falar aos espíritas, vou falar aos não espíritas, como farei isso? Então, foi uma questão assim de visão. Mas eu penso que numa reunião como essa, e como também ficará à disposição de outras pessoas, vamos falar de uma maneira genérica, né? De uma maneira assim bem interessante, porque para alguns espíritas essa questão é bem tranquila. Não só nesses momentos de pandemia, mas em todos os momentos da nossa vida, a doutrina espírita vem ali com um apoio, como um conforto, como uma consolação. Cada um de nós, quando se dirigiu à casa espírita, se dirigiu por uma questão interna, pessoal, né? Ou estava procurando um apoio, ou estava procurando um consolo, uma explicação para tudo isso. E essa situação que nós vivemos hoje, ela é muito peculiar. E é importante que a gente saiba essa situação de pandemia, o que é uma pandemia, né? E buscando aí, vou explicar da minha maneira como eu entendi, para ficar claro para a gente, né? De uma maneira bem simples. Então, falar de pandemia é falar também de epidemia. E epidemia é quando uma determinada enfermidade se manifesta numa determinada região. Então, é uma questão bem localizada. Já quando há uma pandemia, estamos falando de uma epidemia, quer dizer, uma enfermidade que se manifesta, mas já não é tão localizada. Ela se esparrama por diversos países ao mesmo tempo, que é o que nós estamos vivendo agora, né? O Covid-19 é exatamente isso, uma pandemia que se iniciou num determinado lugar, estava mais ou menos restrito, mas de repente ele se esparramou para o mundo todo e não há lugar no planeta onde ele não esteja sendo localizado, detectado, né? E contabilizado. Infelizmente, essa questão nos afeta a todos, né? Agora, enquanto humanidade, nós já nos deparamos com várias pandemias. Essa não é a primeira, né? E não é de hoje, também não é uma questão do nosso tempo, desses tempos modernos, não. Há situações pelas quais nós passamos com enfermidades localizadas ou até alastradas para outros pontos, das mais diversas. A varíola, por exemplo, que conseguiu se dominar mais ou menos por conta da vacinação em massa em 1980 por aí, mas ela vem desde a antiguidade, desde há mais de 3.000 anos, né? E hoje a gente fala varíola, mas a gente
não se toca quando os nossos avós, os pais falavam da questão da bexiga, né? Então é uma questão, tem até um bairro em São Paulo com esse nome, né? Essa questão, ela já vem de muitos séculos, afetou faraós, reis e tudo mais. Nós temos outra também, a peste bubônica ou a peste negra, né? Transmitida pelas pulgas e ratos infestados, e ela já é tida, registrada desde o século XIV, e que é uma questão que nós estamos tendo que abordar atualmente, que é a questão da higiene. Muito retomando as questões do século XIV, a questão da higiene, que nós muitas vezes não nos atentamos com ela. Tivemos também o cólera, né, que se transmite através da água ou de alimentos contaminados, né, também registrado já no século XVII, XVIII, por aí já aparecia essa questão também. Uma outra questão que nos afeta muito, principalmente, é a gripe espanhola, né? Naquele período da Primeira Grande Guerra, e que, para nós, espíritas, afetou muito, porque foi a causa do desencarne de Eurípides Barçanufo, ele que cuidava das pessoas acometidas pela gripe, também foi vitimado pela própria gripe que ele combatia, né? Tivemos outros, né, como a gripe suína, o H1N1, também constando, né, muitos de nós com familiares sendo levados através dessa pandemia. E sem contar com AIDS, ebola e outras situações todas. E agora, nós, a nossa geração, nos deparamos com o Covid-19, que surgiu na China em 2019 e rapidamente se alastrou por todo o planeta através do deslocamento das pessoas. E é o que nós estamos enfrentando nesse momento. Então, quando o Geraldo disse lá no começo, nós trocamos correspondência assim, alucinadamente, é verdade. E esse nosso momento de vida, ele é muito rápido, ele é muito, assim, alucinado mesmo. E aí, o que acontece com isso? As coisas são muito rápidas. E a transmissão desse Covid também é muito rápida. E muitas vezes nós estamos atentos a um grupo, mas não é só esse grupo que deve ficar atento. Ah, porque eu tenho tal comorbidade, então eu preciso ficar no grupo. Não, todos. Já ouvimos noticiário tranquilamente, né, que crianças pequenas, pouca idade, também pegaram o Covid-19. Assim como agora está tendo, por esse descuido até, os jovens, né, que não estavam dentro daquele grupo detectado como de risco, né, então jovens de 30, 50, né, e estão sendo acometidos. Um dos últimos que eu vi foi um cantor de música sertaneja que está internado. É jovenzinho, deve ter 30 e poucos anos. Médicos acometidos pelo Covid-19, né? Então, são umas questões que a gente precisa estar atento. Mas a nossa questão é aquela de que como a doutrina espírita pode nos ajudar nesse momento. E eu torno a repetir que a doutrina espírita nos ajuda, nos consola, nos conforta, nos esclarece em todos os momentos. E esse é mais um. E por ser mais um, é importante que a gente estude a doutrina espírita para que nós possamos nos valer daquilo que nos é passado há muito tempo. Na verdade, a doutrina espírita vem trazer os ensinos do mestre para os dias atuais. Então, esse consolo, esse conforto, esse atuar na nossa vida é desde sempre.
a mensagem do Mestre Jesus é ela que nos ajuda a superar todos os momentos. E Kardec vem nos mostrando isso quando ele traz o seu primeiro livro lá dentro da leitura básica de doutrina espírita, e o Livro dos Espíritos, a questão 737, que fala sobre os flagelos destruidores, né, dentro da lei de destruição. E essa questão, ela é bem interessante, e eu gostaria de ler para que nós pudéssemos parar e pensar um pouquinho. Com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Essa foi a pergunta que Kardec fez aos espíritos. E eles, benevolentes, responderam de uma maneira que a gente nem esperava, né? É para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? É necessário ver o fim para apreciar os resultados. Julgai essas coisas do vosso ponto de vista pessoal e as chamais de flagelo, por causa dos prejuízos que vos causam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazerem que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. Então, essa pergunta, e até os próprios espíritos falam assim, vocês chamam isso de flagelo? E é o que nós estamos pensando, né? Mas isso é um flagelo que acometeu a humanidade agora. 2020 não aconteceu porque estamos sob um flagelo destruidor. Os espíritos falam assim, flagelo sob o vosso ponto de vista. Né? E ainda a pergunta, né, que Kardec faz, eles não consideram como sendo um castigo, mas uma alavanca para o progresso. Eles não falam, Deus está castigando a humanidade por isso, por aquilo. Não, eles falam assim, para fazer com que a humanidade avance mais depressa. E nós, né, assim naquele nosso pensamento ainda, daqueles que estão começando a subir a montanha, que estamos aqui embaixo no sopé da montanha, pensa, é mesmo, né? Quanta coisa, quanta tecnologia, né? E o que nos permite, ainda bem, né? Que nos permite essa comunicação, esse contato consolador, com certeza, esclarecedor também, confortador também, com as tecnologias que aí estão, com as mídias que aí estão. Então nós achamos que esse é o processo que alavanca o progresso da humanidade, sob o nosso ponto de vista. Mas eu quero bem crer e espero que, se vocês puderem, peguem o Livro dos Espíritos, leiam essa questão 737 e reflitam. O que é que nós falamos sempre dentro da doutrina espírita? Que é preciso fazer a reforma íntima, né? E que mais é a reforma íntima que não seguir os preceitos passados pelo Mestre Jesus, através dos seus inúmeros ensinamentos, das parábolas que ele nos deixou, mas na íntegra, na sinceridade daquilo que nós precisamos fazer. E a reforma íntima, ela não é tão tranquila de ser feita. E nós vamos esmorecendo no caminho. Eu li uma passagem, um texto, que fala sobre a aventura de Jonas, né? E então Jonas era um hebreu que estava lá
Jope, algum lugar assim, e ele ouve uma voz que lhe diz, né? Jonas, vá a Nínive. E ele ouve, assim como nós muitas vezes sabemos que temos que fazer determinada coisa, que o nosso interno, o nosso ser interior nos diz, faça tal coisa, é o melhor. E você reluta, não, imagina, eu vou passar por bobo se eu fizer isso. Vão me chamar de idiota. O cara está me sacaneando e eu ainda vou dar mais corda para que ele me sacaneie, né? E Jonas falou mesmo assim, eu não vou a Nínive, não. E lá estão todas aquelas pessoas que são totalmente contra nós, hebreus, com os quais nós nos digladiamos. Eu não vou para lá de jeito nenhum. Eu vou para Tarsis, que era uma estação de férias, uma estação de folguedos, que é o que nós fazemos. Eu não vou me preocupar com tal coisa. Eu estou tão bem aqui. Olha, se melhorar, piora. Muitas vezes nós falamos isso. E nesse momento, é o momento de, sabe, prestar atenção naquela voz que nos diz e nos diz o que fazer corretamente e nós não queremos ouvir. Nós somos como o Jonas. Fugimos, compramos uma passagem e vamos para Tarsis. E entramos naquele barco para ir para uma estação de veraneio. Que é o que nós estamos fazendo aqui agora, não querendo pensar naquelas mensagens deixadas pelo Mestre Jesus há muito tempo, porque exatamente ali é o caminho. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós desperdiçamos nossa vida, tal qual Jonas. E aí entra uma questão filosófica muito grande, porque ele entra no navio, e aquele navio, aquele barco que ele está lá, ele vai lá para o fundo, e dorme, como nós muitas vezes esquecemos e queremos nos tornar alienados, não queremos ver o que está acontecendo, porque isso me incomoda, eu não quero ser incomodado. Foi o que ele fez, foi lá para o barco, se deitou lá no fundo e ficou. E de repente, aquele mar se agita e aquele mar se transforma numa tempestade enorme e eles ficam lá decidindo o que fazer e não conseguem e tal, né? Até que os marinheiros, né? É importante ler essa passagem bíblica, que é muito interessante, ela está cheia de referências das quais nós precisamos nos valer para passar os nossos dias. E eles vão perguntando o que eles têm que fazer, perguntam para os deuses deles, porque eles tinham deuses, né? Ainda não tínhamos o Deus único. E aí, esses deuses não conseguem dar uma resposta suficiente, e o capitão, né? O capitão, quer dizer, aquele que dirige, o cabeça, vai até o Jonas e pergunta para ele assim, Jonas, quem é você? O que você faz? De onde você veio? Para onde você vai? Né? Querendo uma identidade. E ele realmente fala, eu sou um hebreu. Um hebreu quer dizer aquele que está de passagem, aquele que não tem um lugar, né? E aí ele fala que é um hebreu e que está de passagem, que está indo para aquele lugar. E os marinheiros, não conseguindo uma resposta dos deuses, eles jogam os dados e, por uma questão, né? Uma história, os deuses direcionam que a causa daquela tempestade é Jonas. E eles então vão contestar Jonas. E nessa hora a consciência do Jonas fala mais alto, fala assim, realmente, eu sou o culpado de toda essa movimentação externa, porque a tempestade já estava dentro dele e ele reconheceu. E ele aceita a condição e diz para os marinheiros, me joguem ao mar, porque eu sou responsável por toda essa tempestade externa. E é onde a gente deve parar e prestar atenção na história de Jonas, porque muitas vezes a tempestade interior que nos acomete afeta toda aquela coisa que está em volta de nós, criando uma circunstância assim terrível.
que envolve, sai daquela questão pessoal e envolve todos que estão ao lado, que às vezes não tem nada a ver com isso, até que nós tomemos consciência do que é que nós precisamos fazer. E nesse momento é bem isso. É bem isso. O que é que nós precisamos fazer para ficarmos em paz conosco mesmo e aplacar a tempestade externa que aí está? Assumir as nossas responsabilidades. Então, é interessante que nós possamos prestar atenção e perceber nessas situações todas o que nos compete. Nos compete, se somos cristãos, e mais que cristãos, nos consideramos espíritas, assumir a reforma íntima na íntegra. Trabalhar nela individualmente e coletivamente. Assumirmos nossas responsabilidades. E como é que a doutrina espírita nos ajuda em tudo isso? Pelo estudo, vocês viram, o Livro dos Espíritos, a gente teve que buscar lá uma situação, pela leitura edificante. O centro espírita é um local de refazimento e de busca mesmo por essa força interna para nos colocarmos em pé, acordados, despertos e assumindo a responsabilidade de aplacar as tempestades internas para suavizar a tempestade externa também. É importante que a gente comece a observar isso. E a casa espírita, e aí além desse aconchego, dessa questão do estudo, ela nos oferece as leituras, tantos livros que nos foram dados, principalmente por Kardec, com os livros básicos, né? E estudando a gente vai, agora mesmo, Geraldo falou assim, nós vamos estudar aquela questão do medo da morte, do livro O Céu e o Inferno, capítulo tal. Olha que interessante, como é bom isso. E nesse momento, o que está acontecendo? Nós estamos com medo da morte. E que medo é esse infundado? Porque desde que nós começamos a estudar a doutrina, nós sabemos que somos espíritos em experiência material e não morremos. Só que nós temos um apego material. Nós não queremos perder essa situação. Mas ninguém se perde, de jeito nenhum. Agora mesmo, conosco em casa aí, quantos estão conosco? O Emmanuel, ele fala das testemunhas invisíveis, desses amigos espirituais que conosco estão o tempo inteiro interagindo e muitas vezes nos influenciando, nos intuindo, nos inspirando. Como agora, eu penso que nós todos estamos tocados por esses companheiros que acorreram a ouvir essa transmissão e buscar entendimento. E a coisa mais fantástica da doutrina espírita para nos ajudar, além do estudo, eu digo que é também o estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. A leitura e o estudo de cada um desses livros básicos nos dão uma força muito grande para superarmos as dificuldades que nós vamos encontrando no dia a dia. Todos os capítulos. Não existe um específico que nos diga assim, olha, esse capítulo... Eu gosto de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo sequencialmente. Agora mesmo, Geraldo também disse assim, olha, nós abrimos ao acaso. Também pode ser aberto ao acaso. E com certeza, a resposta que lá estiver, o assunto que estiver lá sendo tratado, se refere a nós. Porque é a parte que nos toca do entendimento, da moral, da espiritualidade que nos acompanha, dos esclarecimentos que nós precisamos, do conforto e do consolo que nós precisamos. Então, como que a doutrina espírita nos ajuda nesse momento? Através dos centros, com as palestras, com os cursos, as preces, os passes.
o atendimento fraterno, os tratamentos, os serviços sociais, sejam eles materiais. Agora mesmo alguém falou sobre a sopa, o alimento, né? Alimento físico e alimento espiritual, tudo para nos ajudar a encontrar o nosso ponto de equilíbrio e encontrarmos e continuarmos razoavelmente saudáveis neste mundo enfermo. Necessitamos realmente de praticar o bem. Lembrar que essa é a premissa básica. Praticar o bem independente de horário, de lugar, de tempo. Praticar o bem. Estamos sozinhos em casa, trancafiados, pratiquemos o bem, mas como? Não pode. Pensamento. Aprendemos sobre o pensamento, que é energia, e quando fazemos as nossas preces, quando fazemos as vibrações, são energias encaminhadas aos companheiros para realmente aconchegar, agasalhar, proteger, energizar. E é isso que nós podemos fazer em qualquer tempo e lugar. No trânsito, onde mais nos desequilibramos, hoje até não, porque estamos presos em casa, né? Mas um dos lugares que nos deixa muito assim, fora do nosso centro, fora do nosso equilíbrio, trânsito, né? Na nossa maneira de tratar as outras pessoas, a doutrina espírita, ela nos dá uma etiqueta de bem viver que deve ser praticada. Fazer o bem sem olhar a quem, fazer o bem em todo tempo e lugar, é essa necessidade que nós temos. Fazer o bem sem se importar com o que o outro vai dizer. Fazer o bem porque esse bem parte de você. E a partir do momento que ele parte de você, ele também passa pelos seus poros, pelos seus corpos sutis, e te traz luz, e te traz alegria de viver. E o que nós precisamos nesse momento é a alegria de viver. Alegria de viver através do conhecimento, não porque é aquela coisa da fé cega, não. Alegria de viver através do conhecimento e do esclarecimento que a doutrina espírita nos traz, quando ela fala de uma fé raciocinada. E além da literatura básica deixada por Kardec, tantos outros que já nos deixaram também uma vasta biblioteca à nossa disposição. Chico é um deles, Divaldo Pereira Franco, Caibar Schutter, Dona Ivone Pereira, Sueli Caldas, isso para citar alguns que aqui. E são livros muito bons que nós podemos ali parar. Não precisa pegar e ler o livro numa estirada só, não. Vai lendo, vai degustando, como se diz hoje, né? Pega um capítulo, lê, para, pensa, raciocina sobre aquilo, veja sobre um outro prisma que talvez você não tivesse abordado esse tema ainda, né? E eu penso assim que é preciso que a gente estude a doutrina espírita e oremos sinceramente nos momentos de dificuldades. É como diz a prece de Cáritas, num dos seus trechos, que fala assim: deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Eu penso que é isso que a doutrina espírita nos traz, e nos traz assim, com tranquilidade, com firmeza mesmo, para o nosso dia, e nos ajuda a superar as nossas dificuldades, mormente nesses momentos em que nós estamos sobre aquele foco, né, da percepção de cada um de nós. Como é que nós estamos reagindo a essa pandemia que aí está?
nos recolhendo no medo, no desespero, na angústia, na depressão? Ou buscando força nas leituras salutares, nas conversas edificantes, nas mensagens, nas cartas, né, que nós enviamos no dia a dia com qualidade? Quantas coisas, como disse o Geraldo, nos chegam alucinadamente através daquele aparelhinho, né? E nós rapidamente escutamos aquele barulhinho, já vamos lá, queremos saber o que acontece. Gente, tem que uma hora, tem que dar uma paradinha, falar assim, calma, vamos ter um tempo para fazer tudo isso. E agora, mais do que nunca, ter tempo para ler, para estudar, para fazer reflexão e buscar saber o que o seu ser, o ser essência, está te dizendo, de como continuar, ou de como parar, ou de como dar fazer uma reflexão sobre tudo aquilo que está fazendo. E como eu disse das obras básicas da doutrina espírita, e como eu disse também sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, eu gosto muito de um capítulo 6º, que é o Cristo Consolador. E dele, eu já vi que eu gosto muito, eu até já falei para vocês uma vez, que eu aí estive no Obreiros. Eu vou retirar o item 7 para que nós possamos fazer uma reflexão juntos. E quem, nada menos do que o Espírito de Verdade, que nos deixa essa mensagem. E olha, vamos ficar atentos até o final. Ele começa assim: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis lá fora a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Estudai-o, escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo dos vossos corações. Então, ele vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. O Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. É com essa mensagem do Espírito de Verdade que eu encerro a nossa conversa, que acaba sempre sendo um monólogo, né? Desta noite, de como o Espiritismo pode nos ajudar, não só nesses tempos de pandemia, mas em todos os tempos em que estivermos aqui reencarnados no planeta Terra, com as nossas questões específicas pessoais para serem tratadas, mas também das individuais, tratarmos toda a coletividade.
E nesse momento, a proposta é essa. No cuidado do eu, cuidemos de nós. Muito obrigada pela caridade dos vossos corações e dos vossos ouvidos em me deixar falar com vocês essa noite. Muito obrigada. Graças a Deus. Geraldo, Dalmiro. Estamos aqui. Pôs o som. Eu tava falando mudamente. No Eli dá vontade de bater palma. Que bálsamo de esperança você nos passou, e coroando com o Cristo Consolador, nos trazendo a reflexão, a lei da destruição, que na verdade não destrói quase nada, né? Muito pelo contrário, ela cria extraordinárias condições de melhoria do conhecimento, nesse nosso caso, conhecimento na área de saúde, na área da economia, na área do trabalho, quantos conhecimentos, né? Então nós desejamos, todos nós que estamos na telinha aqui, desejamos te agradecer por essa reflexão, por essa mensagem, e esperar que novamente nós possamos ouvi-la, mas ao vivo, a cores e em 3D. Que seja o nosso próximo encontro, né? Talvez o nosso próximo encontro, né? Não sei, talvez o nosso próximo encontro seja presencial, né? Mas de qualquer forma, antes de nós entrarmos para as vibrações, eu gostaria de dizer que eu era até temeroso de nós usarmos esse canal, né? Fui falar de canal para minha netinha, ela falou, não é canal, vô. 4 anos, 5 anos, não é canal, vô. É link. E tinha temor que esse nosso encontro ficasse meio mecânico, né? Meio impessoal. Puxa, ledo engano, né? Esse nosso encontro está acabando ser muito bom, e esse mérito é do Dalmiro, que insistiu tanto, ele e o Sérgio, né? Insistiram para a gente fazer, e eu temeroso de entrar por esse caminho, mas foi muito bom, porque foi uma possibilidade que nós tivemos de não nos dispersar, né? Ficarmos próximos, de ouvir também aquelas pessoas que sempre se postavam, sempre se postam e sempre se postarão nas segundas-feiras para interpretar a doutrina espírita para a nossa alegria, para a nossa felicidade, ou por nosso comprometimento, né? Então, quanto serviu e está servindo esse canal para que a gente possa não nos dispersar, ficarmos juntos, porque juntos seguramente nós somos mais e mais fortes. Obrigado, Noeli, obrigado a todos que estão nesse canal. E nós vamos então baixar um pouquinho a nossa temperatura mental e vamos fazer a nossa vibração, as nossas vibrações. Nós vamos inicialmente direcionar essa nossa torcida, essas nossas vibrações para todas as pessoas comprometidas na administração desse nosso momento, dessa nossa dor, ou dessa nossa passagem por esse vírus, para que possamos ter a esperança de sair mais forte, a esperança real de sairmos mais fortalecidos desse momento. Então, o nosso agradecimento será para as pessoas que mandam, que emitem notícias boas, notícias que encorajam, que esclarecem, fortalecem a nossa caminhada. Nós vamos agradecer o pessoal da área de saúde, né, que se desdobram, muitas vezes em poucas condições, mas se desdobram para nos dar o melhor de si para o nosso enfrentamento da doença. Vamos agradecer as pessoas que oram, que rezam, que fazem prece,
em favor dessa passagem em todas as nossas casas co-irmãs religiosas, que pensam, que elevam, que rezam, para que possamos ser fortes para essa passagem. Nós vamos vibrar para as pessoas em casas fechadas, para que não seja uma prisão, para que possam utilizar os elos da comunicação, das mídias, tão fortes, tão razoáveis, tão racionais, para que através delas nós possamos mandar notícias de fé, de coragem, de amor, de superação, para que possamos neutralizar as notícias que sabemos não ser boas, que sabemos ser até não verdadeiras, né? Para que possamos ser filtros das boas notícias, e que Jesus e os bons espíritos possam nos ajudar nesse mister, nessa ação, nessa missão. Vibremos. Nós vamos vibrar também, especialmente, pelas pessoas que estão sendo afetadas, internadas, como foi lembrado pela Noeli, aquele artista que está internado na UTI, essa vibração possa passar por ele também, para que os nossos irmãos de luz, espíritos superiores, que estão atentos às nossas necessidades, possam passar até lá, nesse hospital, e possam passar também em todos os hospitais onde haja pessoas internadas, para que a esperança possa permear todos esses locais, para que as pessoas tenham fé, tenham força e superem esse momento de dificuldade. Vibremos. E finalmente, nós vamos vibrar pela nossa casa, que mesmo fora dela nos dá essa oportunidade de nos contactarmos, estarmos juntos, de não nos dispersar, e para que nós possamos aprender e ensinar. Ensinar não através do discurso, da fala, ensinar através das nossas ações, mesmo que pequenas. Ensinar através dos nossos pensamentos, né? Pensamentos emitidos sempre em favor dos nossos irmãos, pensamentos bons, favorecer pensamentos bons, para que nós possamos mudar essa temperatura, mudar esse plasma, mudar esse clima ambiental da Terra e do universo, né? Nós temos essa força. Então nós vamos fazer essa vibração para que essa nossa casa possa sempre dar essa oportunidade desse nosso trabalho e de nosso estudo. E aproveitando essa vibração que estamos fazendo pela nossa casa, lembrar de companheiros, amigos que perderam seus entes queridos por esses instantes, e que essa vibração possa alcançá-los na caminhada para a pátria espiritual e ampará-los, ajudá-los, reconhecer a caminhada física como um crescimento, como uma melhoria, e que possam realmente ser amparados no mundo espiritual. Vibremos. Nós vamos aqui, agora, aproveitar esse instante final do nosso estudo, da nossa reunião espiritual, para que possamos transformar essa energia, mesmo que seja à distância, em um passe, que essa energia possa permear todos nós que estamos participando dessa reunião, mas que ela possa transcender, possam ir até os lares de todos nós, e dos lares de todos nós que essa energia possa ser multiplicada por todos os lares, e atingir e atender todas as necessidades das pessoas que estão ainda no nosso corpo físico, na nossa pátria material. E também aproveitar e agradecer a todos esses nossos irmãos espirituais que estiveram conosco, nos amparando, nos intuindo, nos estimulando nesse trabalho. Agradecer também a Jesus, o nosso mestre, que deixou o seu manual de instrução, a sua cartilha prontinha para a nossa utilização, e pedir a ele também que nos estimule a utilizar esse manual. E finalmente, acima de tudo, agradecer a Deus, nosso Pai,
por mais essa oportunidade de trabalho e por mais essa oportunidade da prática do amor. Obrigado, Pai. Graças a Deus.